Fluminense, mesmo o Fluminense ainda sem engrenar na temporada, joga mais futebol que o Flamengo. Então, é inimaginável que o Flamengo, a essa altura da temporada, quase já na metade, não esteja se desenvolvendo, esteja para trás da maioria dos concorrentes na Libertadores. Só uma coisa, é o terceiro lugar de um grupo que tem o bom time do Bolívar, bom. A atitude ajuda muito, mas é um bom time. E vai passar em primeiro, incrivelmente. E duas equipes... A Palestina é vice-líder do Campeonato Chileno, mas é ultra limitado. O grupo do Flamengo é fraco. E o Milionários também é fraco. O grupo do Flamengo é fraco. A gente não precisa dourar pílula. Agora, exatamente, Flamengo, o Milionários cola com a mesma pontuação. E o jogo facilita. E o mando é do Milionários amanhã. Jogo às 11 da noite. Para olhar para essa tabela. O time do Flamengo, que é bom, ou deveria ser bom, ele não é terceiro colocado, ou ele não perde para Bolívar e para Palestino em sequência, respondendo a pergunta, por um motivo, por uma bola que não entrou, por um jogador que não foi bem, que acertou um chute, por um desfalque, por uma bola de muita felicidade de Palestino. O Flamengo ele é quase que como aquela história do acidente de avião. Tem que acontecer uma cadeia de muitos erros, tem que estar tudo muito desajustado para acontecer uma tragédia, ou um vexame, como o torcedor fala, ou a decepção. E a única coisa que eu discordo desde o início é que o tal do contexto, para mim, o Flamengo de hoje, eu achei ele desequilibrado quando você monta o time de início. Qual Porque não acho que os jogadores estavam nas posições mais confortáveis. Por exemplo, dois dos caras mais importantes do trabalho do Tite até aqui, que para mim são Cebolinha e De La Cruz, não jogavam no início nas suas posições mais confortáveis. O De La Cruz não é o cara que vai substituir exatamente o Arrascaeta. O Cebolinha não é o cara que vai começar pela direita. O De La Cruz, eles hoje começam. Mas você quer jogar com. Mas o Bruno Henrique estava, concorda? Não, depende. Não. Eu discordo um pouco dessa coisa de bota o Bruno Henrique na ponta, que é o melhor lugar dele. Não, o Bruno Henrique tem que sair da ponta e fechar para o meio. Ele vai. Fala, nação rubro-negra, vamos reagir ao programa Linha de Passe, debatendo essa humilhante derrota do Flamengo para o Palestino. O Flamengo que tem a maior folha salarial da América Latina, foi intitulado como o melhor elenco da América Latina, que hoje, para mim, não passa de um futebol medíocre e covarde desses jogadores que estão no Flamengo. A culpa não é só do treinador, a culpa é de todo o departamento de futebol, diretoria, jogadores e a comissão técnica também. Quero deixar como créditos a ESPN Brasil, o link está aqui na descrição do vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal e vamos ouvir também a entrevista coletiva do seu Adenor, o Tite. Como comentarista, como analista de futebol, em relação ao que você está vendo do Flamengo. Boa noite, amigos. Uma ótima noite a todos. Aos nossos amigos e amigas que nos acompanham, obrigado, igualmente. Não só é o pior resultado do Flamengo na temporada, como é o pior resultado de uma equipe brasileira na Copa Libertadores. Talvez a gente possa encontrar um outro jogo em que a diferença técnica seja tão grande. Em casa, né? Pelo fato do Grêmio estar em casa. Ok, mas aí a carga toda, né, de decepção que o Flamengo vem trazendo pode influenciar na decisão. Então, se não for o pior, é um dos piores, né? E uma coisa completamente fora do que seria a programação normal. A coisa do 100% de aproveitamento na fase de grupos, que teoricamente poderia acontecer, já está esquecida há algum tempo. Mas eu acho agora que sobreviver em segundo. Exato. Ninguém imaginava que o Flamengo se colocasse numa situação tão complicada em termos de classificação para liderar o grupo. Agora, talvez nem isso seja seja um objetivo realista. O fato é que foi uma apresentação muito ruim. É preciso falar do gramado. A Conmebol não gostou, por exemplo, do que aconteceu, do que viu no jogo da Sul-Americana, do Fortaleza, a última atuação do Fortaleza pela Sul-Americana contra o Boca no Castelão, e comunicou ao Fortaleza que as coisas precisariam mudar, porque senão não haveria mais jogo lá. Não dá para ter jogo nesse campo, na Copa Libertadores da América. Não tem cabimento. Mas hoje o Tite não tem o direito Isso explica o que aconteceu em termos de resultado? Não. Mas é um absurdo a principal competição da América do Sul realizar uma partida nesse negócio aí, que não deve nem ser chamado de gramado. Atrapalha para os dois lados? Não. Não atrapalha para os dois lados. Atrapalha quem é melhor, atrapalha quem não está acostumado com esse campo. Só que não dá para usar esse tipo de comentário, um fato, uma realidade do jogo, como uma explicação para o Flamengo ter ido tão mal, não ter conseguido fazer um gol, não ter jogado nem próximo do que é
a capacidade média da equipe do Flamengo que entrou em campo hoje, não precisaria nem ter sido uma grande atuação para o Flamengo naturalmente conseguir apresentar muito mais do que isso. Então, os problemas eles vão se acumulando, o Flamengo piora. O segundo tempo em Bragança pelo Campeonato Brasileiro no fim de semana, de certa maneira, foi animador. Talvez a gente pudesse dizer que num esporte que não se chamasse futebol, o Flamengo teria vencido o Red Bull Bragantino, pelo que apresentou, mas o futebol não respeita essas coisas. E também não respeita a diferença entre a camisa do Flamengo e a do Palestino, a folha de pagamento, o orçamento, as ambições, as pretensões, as perspectivas, nada disso. É um momento muito ruim para o Flamengo, sem dúvida nenhuma. E uma apresentação para o futebol brasileiro bastante lamentável. Da equipe que é o principal elenco do futebol brasileiro. Vamos ouvir os jogadores na saída do gramado, hein? Tem Fabrício Bruno, tem Gerson. Vamos ver o que o pessoal tem a falar depois dessa... Eu não gosto de vulgarizar a palavra vexame, toda hora vexame, mas essa decepção... Mas uma decepção... Uma decepção muito grande essa derrota do Palestino. Não, vamos lá. Falar do jogo aqui, o Flamengo veio, claro, em busca de um resultado, acabar com essa desconfiança do torcedor, melhorar a situação do grupo, mas no momento que o Flamengo buscava, sofreu o gol, queria que você falasse dessa derrota que tira a segunda colocação do Flamengo nesse grupo da Libertadores. Cara, um momento difícil que a gente passa, a gente veio com o intuito de buscar um resultado positivo, conquistar os 3 pontos aqui. Infelizmente a gente não passa por um momento bom. O cara acerta um baita chute fora da área, mérito total dele. Ter paciência, pedir mais uma vez desculpa ao torcedor, talvez possa ser um discurso que já vem virando rotina, mas pedir desculpa pelo resultado negativo, se dedicar nos 2 jogos que a gente tem em casa para conquistar 2 vitórias e a classificação. Você voltava no jogo de hoje, tinha muita expectativa, né? Imagino da torcida, sua, só que o resultado não é o que o Flamengo espera, o momento é complicado, mas ainda tem os jogos em casa para buscar essa classificação. Momento muito difícil, momento estável da nossa equipe. Trabalhar mais agora, não tem o que fazer, rever o que a gente está fazendo de errado. Vemos aí de jogos muito abaixo daquilo que a gente tem apresentado até aqui na temporada, mas não há tempo a lamentar. Infelizmente a gente está numa situação difícil agora dentro do nosso grupo, temos que ganhar os 2 jogos aí que estamos em casa. Vamos tentar usar o fator casa positivamente, como tem sido durante toda a temporada, mas é o que eu falei, não adianta lamentar, agora é rever o que tá fazendo de errado para melhorar o mais rápido possível. Então, falar dessa derrota, o que você acha que tá faltando pro Flamengo? Aqui o gramado não era bom, mas o que você acha que tá faltando no jogo do Flamengo para conseguir os resultados que não estão vindo, né? Tem que botar desculpa no gramado. Tá ruim o gramado, mas estava ruim para os 2 times. Infelizmente, estamos criando, a bola não está entrando. Continuar trabalhando. Humildade, a gente sabe que tem que melhorar, vamos melhorar. E é isso, melhorar e melhorar. Acho que essa é a palavra. Não tem muito o que dizer, né? Aliás, é sintomático o que disse o Fabrício Bruno, né? Repetitivo, né? Virou rotina. Olha só, virou rotina para os jogadores do Flamengo pedir desculpas pelas atuações ruins. Isso é muito sintomático. Vou passar a bola para o Léo Bertozzi, que está em loco, né? Para trazer as impressões dele de quem viu o jogo ali de pertinho. Ô, Léo, o Pedro aqui me passou uma colinha aqui no Zap, viu? Flamengo não perdia 2 jogos da fase de grupos de Libertadores desde 2012. 2 jogos seguidos, você diz, né, Pedro? Não, 2 jogos. 2 jogos naquela mesmo. vez foram seguidos. Tá. Perdeu de forma consecutiva para o Olímpio e o Emelec. 12 anos. E não ganha fora desde o time do Dorival, semi de 2022. 3 jogos na primeira fase de 2023, 1 jogo das oitavas em 2023, 3 jogos da primeira fase em 2024. Esse é o Flamengo que passa jogo, vem outro jogo, agora vai, não vai, agora vai, não vai. Primeiro tempo foi ruim, melhorou no segundo, quem sabe no próximo jogo as coisas não acontecem. O que dá para relatar do que você viu de perto aí desse Flamengo, Léo? Tudo bem? Tudo bem, William? Boa noite a você, boa noite aos companheiros.
reforçando então o que o Pedro disse, 7 jogos sem vencer fora, é a pior sequência do Flamengo na história da Libertadores sem uma vitória fora de casa, né? Essa é daquele período 2012, 2014, mas é um período em que o Flamengo, puxa, não tinha a realidade atual, né? De ser o melhor elenco do futebol sul-americano, de vir de uma sequência de títulos, de expectativas lá no alto. Então eu acho que é ainda pior você não conseguir se impor, assim como esse ano perde para o Palestino, ano passado empata com o Iublense também, que era uma equipe bem inferior. Então são cenários que vão se repetindo para o torcedor, e o torcedor vai vendo uma situação que já aconteceu em outros anos, que é, ele começa a ver a temporada indo por um caminho que pode ficar muito tarde para corrigir. Não quero dizer que essa correção seja necessariamente uma mudança de comando, mas uma mudança de rota, uma mudança de ideias, e isso vai ser bem necessário. O Flamengo que a gente viu aqui no primeiro tempo, um time abusando de bolas esticadas, bolas longas, às vezes os zagueiros, os laterais tinham a bola no pé, não se apresentava uma opção, não se apresentava uma tabela, uma possibilidade mínima de iniciar uma jogada, trazendo, quer dizer, em vez do Flamengo impor o seu nível ao Palestino, o Flamengo quase que se colocava ali no mesmo nível de um adversário tecnicamente muito inferior, organizado, voluntarioso, e que no primeiro tempo falou assim, dá pra encarar, o bicho não é tão feio assim não, e encarou, né? O jogo, os dois times erraram muito, é verdade, mas o Palestino saiu já mais satisfeito do primeiro tempo. Perdeu chances, teve bola do Bruno Henrique, teve bola do Luiz Araújo assim que entrou, teve a cabeçada sozinho do Gabigol, mas, na boa, muito pouco, muito pouco, e a impressão aqui do campo foi exatamente essa, assim, quando você conhece o nível dos jogadores que o Flamengo tem, quando você vê a expectativa que existe sobre esse time, sobre a comissão técnica que o Flamengo foi buscar no passado, entendendo que é uma das melhores, que poderia trazer talvez a melhor. 6 jogos, apenas uma vitória, e daquele jeito contra o Amazonas, né? Eu lembro de estar aí no estúdio com os companheiros semana passada com a sensação de que seria difícil jogar pior. E eu já me arrependi, né, daquilo, porque parece sempre possível jogar pior. O torcedor que veio até aqui a Coquimbo, que apoiou bem o jogo inteiro, mas no final quase ninguém foi poupado, né? Muitos xingamentos ao Wesley, a Gerson, a Tite, e aí no final aquele time sem vergonha que não poupa ninguém, né? Então a paciência do torcedor, se faltava uma gotinha para transbordar o copo, eu acho que essa gotinha pingou hoje, viu, William? Pois é, Bertozzi. Bertozzi continua com a gente. Daqui a pouco a gente vai ouvir o Tite, né? O que será que o Tite tem para falar depois de mais um resultado frustrante desse? O Birner, é impressionante, é quase que inadmissível como o Flamengo regride. O Bertozzi falou aí, né? Aquele jogo achei que não podia ficar pior. Pois ficou pior. Contra o Palestino, uma atuação pior ainda do que contra o Amazonas. E se a gente olhar a escalação hoje, dava para entrar com um time diferente? Você tem o Arrascaeta fora, você tem o Pulgar fora. Cebolinha voltou. Ele coloca Cebolinha, coloca Bruno Henrique, coloca Pedro. Aí você tem o Gerson mais ali, o De La Cruz, a zaga, o goleiro. Você não tem muito o que mexer. E poupou um pouco Varela, ainda poupou um pouquinho, depois ele entrou no segundo tempo, né? Começou ali com o Wesley. Acho que não tinha muito o que mexer. Mas é impressionante como o time não rende. Vou passar a bola para ti, receba aqui a informação que o Tite está chegando lá, qualquer coisa eu te interrompo, aí você volta depois. Manda. Vou ser breve. Boa noite a você, William, Breiler, André, Pedro, Leonardo Bertozzi, cumprirei suas ordens, André. Seja uma honra servi-lo. Boa noite aos fãs e às fãs do esporte. Jogadores atuando nas suas devidas posições, o Bruno Henrique, inclusive, hoje começando pela esquerda, onde está mais habituado a jogar, o Everton jogando do outro lado, do lado direito, né? O Gerson podendo transitar por dentro, procurar espaço, como o Nicolas de la Cruz, o Alan jogando na dele, o Vinha, que a gente vinha pedindo também, jogando onde tem que jogar, nada fora daquilo que os jogadores estão acostumados a fazer, né? Óbvio que o jeito de jogar não é um jeito que vai favorecer, por exemplo, tanto o Bruno Henrique, que gosta de um jogo mais frenético, né? Um jogador do drible curto, e o Flamengo, que é um jogo mais cadenciado, talvez tivesse mais sucesso com um jogador que tem essa virtude, mas mesmo faltando um pouco disso para esse ou para aquele jogador, o rendimento está muito abaixo. Está muito abaixo. E aí assustadoramente abaixo. E aí eu tenho que fazer algumas perguntas sem querer dar as respostas, tá? Eu tenho que olhar para os jogadores, eu tenho que olhar para o treinador. Eu tenho que olhar para os jogadores, para o treinador, eu tenho que olhar para alguma coisa que acontece no CT, do ambiente, que já vem desde o ano passado, que talvez tenha a ver com a forma como o clube é administrado, ou talvez com a influência que algum jogador tenha no CT, porque eu vejo o Flamengo correndo,
Mas eu não consigo identificar o Flamengo como um time com fome de resultados positivos, como eu consigo identificar em outras equipes. O Flamengo corre. Os jogadores do Flamengo não são negligentes no cumprimento das questões táticas, o jogador não tira a pé de dividida, o jogador está correndo, mas parece um pouco, às vezes, protocolar. Parece que falta uma coisa ali, que que, eu vou usar, desculpa o termo, mas a chama que o competidor precisa ter. O desejo de ganhar. Hoje faltou muito. O prazer de ganhar, né? E aí eu vejo, por exemplo, o Pedro, no primeiro lance... O Flamengo é um time sem fome, sem apetite. O Flamengo quer ganhar, mas falta. Você acha que o Flamengo tem o apetite que tem o time do Abel? Você acha que o Flamengo tem o apetite que tem o Atlético do Milito? Que tem o apetite que tem, mesmo não jogando bem, caso de São Paulo com o Zubeldia? Vamos discutir isso depois. O Tite está falando nesse momento, está junto com o Rossi. Vamos lá. É um momento difícil que nós estamos passando. Nós temos consciência disso. Temos consciência do resultado, da necessidade do resultado também. E o que tem o futebol é, por vezes, um espaço muito curto entre um jogo e um outro, para que a gente possa recuperar. Da mesma forma com que, em vitórias, não há um tempo suficiente para que a gente possa ficar feliz, a bola também dá a oportunidade para que a gente possa reverter esse processo a partir do próximo jogo. Tite, Rossi, a gente vê, por exemplo, que o Flamengo sofre o gol e os jogadores, às vezes, querem responder dentro de campo, querem recuperar o resultado adverso e, às vezes, não conseguem dar essa resposta. Né? Qual é o seu diagnóstico a respeito? De que maneira tentar reverter isso? E, Rossi, qual o sentimento dentro de campo? O Flamengo jogando o resultado não vem, né? Apenas uma vitória nos últimos 6 jogos do Flamengo na temporada. A primeira parte da pergunta que tu colocaste sobre a resposta dos jogadores dentro de campo. Tem uma palavrinha que ela é muito importante no futebol e que o resultado te permite isso, que é gerador de confiança. O nível que nós estávamos, em determinado momento, ele caiu porque caiu a confiança também. Tem o cunho tático de ajustar, tem o cunho técnico individual, tem o cunho físico, é sempre um contexto todo. Então, também esse aspecto de confiança, ele te faz tu fluir com as coisas, mas nós temos que resgatar. Siguiendo ahí por el camino que el profesor fala, la verdad es que a veces cuando nos toca recibir un gol intentamos siempre ir para adelante, siempre intentar obviamente buscar un gol, no solo cuando recibimos, sino ya desde un principio. La verdad es que nosotros dentro del campo siempre intentamos jugar bien para tratar después de merecer el resultado. La verdad es que hoy quizás generamos mucho, pero no con mucha claridad. Y ellos se encuentran con un gol en una bola parada, donde en un rebote quizás ese gol no lo vuelva a hacer nunca más. Entonces, el fútbol también tiene esa cuestión de un poco de suerte también, que quizás si nosotros en una jugada en el área queda la pelota en el pie de alguno y puede meter un gol, creo que es mucho más fácil también. Pero bueno, la verdad es que ahora el sábado tenemos un partido por el Brasileirao para tratar de recuperar no solo esas ganas, sino también la confianza para poder después tenemos 2 partidos más de Libertadores por delante, que sabemos que estamos obligados a ganar y que el grupo todavía está abierto. Agustín, ¿cómo estás acá? Buenas noches, sí. Rodrigo Gutiérrez, Cooperativa de Chile en vivo. Agustín, ¿sorprende el resultado que Palestino hoy, esta noche, quede sobre Flamengo en el grupo de Copa Libertadores? ¿Cómo se asume esta situación que ocurrió hoy acá en una noche con lluvia, en una noche quizá muy incómoda para ustedes? Se assume primeiro com o técnico, porque é dele a responsabilidade maior. Mas se divide com todo um grupo de trabalho. Mas é o técnico o primeiro. Então, o momento, o trabalho, a parte tática, equilibrar todas essas situações físicas, elas competem ao técnico. Ela é da individualidade, sim, dos atletas, mas ela é primeiro minha. Aqui atrás, Tite. Tite, aqui. Boa noite. Pode segurar para mim. Hoje a gente viu na reta final do jogo
o time do Flamengo mudando ali na opção, né, de tentar ganhar o jogo, colocando os zagueiros para irem lá para frente, uma recomposição já na reta final. Queria entender qual foi a estratégia naquela parte final de lançar os zagueiros à frente e deixar os contra-ataques surgirem em alguns momentos no final do jogo para tentar buscar o resultado. Deixa um zagueiro que é um homem de finalização na frente. A bola parada ficaram 2 numa circunstância, mas era do Fabrício ter essa liberdade para ter mais um pivô, mais um jogador de área. Tite, Simon Ledo do Coluna do Fla. A gente tem percebido uma pressão da torcida muito grande a respeito não queria usar a palavra justificativa, das que tinham sido dadas com relação a algumas derrotas, como as questões geográficas, né? A altitude na Bolívia, ou até mesmo o gramado sintético lá contra o Palmeiras, né? Houve bastante comentário a respeito disso. E a torcida começou a fazer uma pressão muito grande e agora começa a questionar, será que o frio de Coquimbo também fez diferença? Dá para dizer que hoje o Flamengo está vivendo um mau momento técnico mesmo do time todo e que esses fatores externos não estão mais interferindo? Ou ainda, porque, por exemplo, até a própria defesa do Flamengo, que era o ponto forte no início do ano, agora, hoje, naquele gol do Palestino, não tinha ninguém no rebote ali. Está havendo uma falha, uma ruptura? Você tinha falado sobre um recuo em coletivas recentes, né, para subir de novo. O que está acontecendo exatamente nessa questão? Há interferência externa, geográfica, ou hoje a gente assume como sendo problema técnico do time do Flamengo mesmo? Problema tático e contextual. A gente não pode dissociar. Quando a gente encontra uma resposta única para um problema, é uma situação muito simplista dela. Ela é do conjunto. E quando eu falei de outras situações, elas não estavam definidas para uma situação, também num conjunto da obra. Boa noite, Tite, Rossi, Gabriel Alfa, canal Paparazzo Rubro Negro. Tite, queria saber um pouco de você sobre a substituição da entrada do Gabi. A gente viu que o time teve uma evolução na questão do ataque quando o Gabi entrou, mas, consequentemente, a gente perdeu um pouco do meio de campo. Eu queria saber se você não acha que, com essa substituição da saída do Alan para a entrada do Gabi, os meio-campistas acabaram ficando um pouco sobrecarregados, especialmente o Nico. A gente via um jogo muito pelas alas, pelas pontas, e no meio só o Nico ali praticamente sozinho. Se acabou ficando um pouco sobrecarregado com essa substituição da saída do Alan para a entrada do Gabigol, tirando um volante e botando um atacante. Obrigado. 4-4-2, com 2 atacantes, da mesma forma que nós jogamos contra o Bragantino, quando entrou o Lohan. O mesmo desenho, da mesma forma. Numa resposta, a outra nós poderíamos, mas ela é do jogo. O 4-4-2, 2 volantes, segundo atacante, 2 abertos, igual ao Bragantino. Professor Rossi, última pergunta. Boa noite, Tite, Rossi, Lucas Bayer, do site Jogada 10. A pergunta para os dois. O torcedor está muito na bronca com o time, veio aqui no estádio hoje também no final do jogo, falou que o time veio sem vergonha, enfim. Qual recado pode passar para o torcedor, visando uma partida muito importante no final de semana? Um recado direto ao torcedor, esse que está cobrando, né, melhor jogo do Flamengo, mas jogo difícil no final de semana, compromisso difícil na Libertadores, qual recado pode passar para o torcedor? Eu tenho externado isso e vou repetir. Vocês colocam... Primeiro, o aspecto de respeito ao torcedor. O torcedor é do seu clube de coração. É que ele vai estar triste, ele vai estar chateado, e eu tenho respeito. E compete a mim, compete ao trabalho, compete à comissão técnica que está aí a reverter essa situação. Compete aos atletas, compete a todos nós. E compete respeitar o sentimento e respeitar as manifestações. E nisso eu tenho essa consciência desse respeito. No, la verdad que con el torcedor lo que tenemos que intentar, sabemos que el torcedor, no el hincha, que es hincha de Flamengo, siente mucho cuando quizás los resultados no se dan. Obviamente van a estar chateados con bronca en el momento cuando el equipo no gana o cuando los resultados no se dan. Pero la verdad es que ahí, en ese momento, es donde nosotros como grupo, junto a la comisión, tenemos que cerrarnos entre nosotros, obviamente, pues son cosas que para corregir, y obviamente simplemente pedir al torcedor también que apoye al torcedor para poder hacer que las cosas quizás sean más fácil, porque el aspecto mental del jugador es muy importante, y la verdad es que si nosotros estamos bien dentro del campo y el torcedor
puxa também com a gente, isso vai ser muito importante. Temos 2 jogos pela frente en el Maracaná, com nossa gente, com nossa nação, e aí a gente sabe que tem que ir para frente, procurar o gol e sabe que tem que ganhar. Professor Tite, obrigado, Rossi. Boa noite. Eu vou passar para você finalizar, Bernardo. Quero ouvir o Breiler também, né, que não teve oportunidade de comentar. Mas o discurso do Tite é o mesmo jogo após jogo. E a gente não vê... As respostas são as mesmas, as colocações são as mesmas. E o problema é assim, você dá uma desculpa e no jogo seguinte, daqui a 2, 3, a coisa começa a melhorar e tal, mas a gente não está vendo na prática o que ele diz que falta, que tem que acertar e que tem que evoluir. Tudo isso que ele fala que tem que evoluir e acertar, não está evoluindo nem está sendo acertado. Os jogos não, pelo menos os jogos não estão mostrando isso. Então começa a perder a credibilidade do discurso, o torcedor vai ficando mais bravo. Não sei quem falou aqui agora, falou, o torcedor hoje não queria nem ouvir o Tite. E eu entendo. Eu entendo, porque realmente o torcedor vai ouvir o Tite e fala, bom, vai vir aquele discurso de sempre e na prática a gente não está vendo nada acontecer. Mas se ele não aparecesse, ia ser pior. Não, sim, ele tem que aparecer, óbvio, mas é para falar a mesma coisa de sempre. Ele falou que os problemas são táticos e de contexto. E de cunho individual, faltou de confiança também, fala de falta de confiança Isso está dentro do contexto. Tá? Táticos. O time tem jogado como ele gosta, ou como ele montou seus times historicamente... Né, dentro do como que ele é montou, o jeito... Como ele gosta, duvido. Não, o futebol ele não gosta, mas as ideias de jogo, e repito, com jogadores com características para conseguir executar isso, também. Quando ele fala de contexto, é óbvio que acho que passou na cabeça dele muita coisa que ele não pode dizer. Né? Muito óbvio. Tecnicamente, tem vários jogadores abaixo. Vários jogadores abaixo. Ele já falou isso muito antes, e não é só isso que pesa, mas também pesa, porque mesmo com isso tinha que estar melhor, a diretoria mandou priorizar o estadual. Mandou priorizar o estadual e o time ganhou o estadual tomando um gol. Fraquíssimo estadual, a taça de gelo do estadual. Outra questão que pesa muito, algo que é herdado pré-Tite, do que o ambiente do Flamengo. Porque você olha o time jogar e ele é mais ou menos, assim, lidando bem com o técnico, parece que os jogadores estão fechados com o técnico, ou não gostando do técnico, como era a questão do Sampaoli, etc. Tem similaridades. Então, mas ele veio também para isso, para essa questão do ambiente, para consertar. Se ainda há problemas... Eu tenho que olhar para a diretoria. Mas é sempre esse papo do ambiente no Flamengo, então, né? Eu tenho que olhar para a diretoria. Vai ser a muleta de sempre. Não estou falando que é a diretoria, mas eu tenho que olhar também para a diretoria. Eu não posso olhar só para o técnico. Eu não estou defendendo o técnico. Tem problemas. Houve problemas de escalação em outros jogos, tem outras questões. O técnico poderia contrapor a diretoria e falar, não, vou jogar um time reserva o segundo jogo contra o Nova Iguaçu. A gente já ganhou o campeonato. Poderia. Não ia mandar embora por causa disso. Sim. Ia gerar uma indisposição. Então, os contextos me parecem muito mais complicados, para resumir, do que as questões táticas. Mas hoje teve uma parte que é muito do Tite, que é do comportamento do time. A gente viu pelo semblante do Tite e até pelas respostas, um Tite mais lacônico, sem se estender nas respostas, nas explicações. Sim. Então, é um semblante de abatimento porque ele percebe que as ideias dele não estão fluindo. Ou o time não está incorporando as ideias. E a gente percebe... Isso aconteceu com o Sampaoli, hein? Então, e a gente... Só uma coisa, não é o primeiro jogo. O Tite já vem de uma entrevista que ele fala a coisa não tá boa. Mas e até nessa entrevista, ele dá a explicação tática, ele busca as explicações de contexto, ele traz mais elementos. Hoje foi ali o básico do básico, protocolar como o time foi em campo e até entendo pela pressão. Agora, a gente observa no Flamengo comportamentos que são sintomáticos. Hoje, contra o Palestino teve o dobro de desarmes e duelos vencidos que o Flamengo. E hoje, pelo gramado, pelas condições do campo, era uma partida que exigia mais de transpiração, de dividida, até mesmo de bola longa. Alguns torcedores podem achar o Flamengo insistindo em bola longa. O jogo pedia mais bola longa do que saída de bola curta. Mas a reclamação tem a ver com os outros jogos, não com esse. Exato. E é um comportamento que se... como o de hoje, talvez fosse o expediente com um pouco mais de chance de funcionar, né? Não, e é compreensível. O problema é, não há mecanismo para isso funcionar. Não. Nenhum. E não há mecanismo para funcionar uma saída de bola trabalhada.
Então a gente vai percebendo um Flamengo sem repertório. Hoje a verdade é que, usando ali um trecho do hino do Flamengo, deu um desgosto profundo de ver o Flamengo jogar. E aí não precisa ser torcedor do Flamengo, porque pelo que se espera desse time, a bola que o time apresenta, a atitude dos jogadores, tudo isso somado é uma decepção e eu digo que inimaginável para o Flamengo. Agora eu te faço uma